evoluir e cada vez mais o ser humano está a ser visto como uma pessoa que tem de ser vista de forma holística, não é? Nas várias áreas. E, portanto, eu tenho aqui o prazer de apresentar, neste momento, a Aida Chamissa. Não sei se a Aida já está pronta. Sim, Aida? Estou pronta. Ok, perfeito. Então vou só fazer aqui uma sinopse. Eu até vou começar pelo teu livro, Aida, porque eu tive o prazer em 2017, eu não sei se todos conseguem ver aqui o livro da Aida. Eu fui buscá-lo ali à minha biblioteca, eu estive no lançamento da Aida. Agora não se vê muito bem porque eu tenho aqui o screensaver. Bom, mas é o Break Heaven, não é o Break Even, como estamos habituados, e eu gostei desse trocadilho. E gostei muito de ler o livro, Aida. Portanto, tu és uma pessoa que está muito vocacionada para estar no mundo executivo, no mundo corporativo, com pessoas de topo nas organizações, que são os que têm aqueles papéis com poder na rede de relacionamentos e, portanto, até se costuma dizer que as intervenções de coaching devem ser feitas top-down e, portanto, tu estás habituada a isso. Tens uma carreira como supervisora de coach, portanto, és credenciada MCC pela ICF e estás muito vocacionada, então, para este público-alvo, os gestores de topo, não é? E, além de mais, tens também feito um trabalho da tua vida profissional antes de seres coach como gestora, não é? Consultora de gestão. Portanto, muita experiência aqui na consultoria e na gestão. Então, eu começo por uma pergunta, Aida, que é o seguinte: o que é que te motivou a vir para o coaching? Ok? E como é que tem sido a tua carreira? Qual é a tua perspectiva sobre a necessidade do coaching? No teu caso, no mundo corporativo. E depois, claro, o que é isto da supervisão de coach? Como é que vês isto? E depois vou-te fazendo perguntas desafiantes, mas para já passo-te a palavra. Encurtaste um bocadinho o tempo, porque isto está a resvalar no tempo, mas tu consegues ser assertiva, porque falas também no break-even. Portanto, vamos lá, Aida. Obrigada, Alexandra. Obrigada eu. O que me inspirou a vir para o coaching, eu não sei bem. Eu trabalhei, fiz carreira como consultora de gestão numa das grandes multinacionais, portanto fiz uma carreira bastante agressiva, fui executiva de topo nessa organização e depois quando fiz a passagem para o coaching foi uma reviravolta muito grande, porque eu estava habituada a chegar a uma organização e de facto com quem eu falava era com os gestores de topo, normalmente, e com as pessoas nas organizações, e estava muito habituada a esta lógica de peers, em que eu ia com a visão da consultoria e dizer como é que era, quais eram as soluções e a discutir isto com os clientes, e quando vou estudar coaching, o meu quadro de referência foi alterado de uma maneira muito profunda e como eu vinha da consultoria de gestão, o meu raciocínio em termos do que é uma carreira profissional era muito, eu preciso de um quadro de referência, eu preciso de saber como é que é uma carreira para mim. Como é que isso é? Isto em 2003, em que não havia muitas referências no mercado internacional. Eu fui estudar para os Estados Unidos à procura de conseguir fazer uma formação acelerada, isto é, eu não estava satisfeita apenas com uma qualificação inicial, e depois contratei coaching para mim e precisei de fazer essa clarificação sobre que metas é que eu tinha, o que é que eu queria da minha vida profissionalmente e fiz esse desenho. E esse desenho levava-me a procurar, desafiar-me e ser MCC, que fui em 2012. E como eu alcancei a minha meta em 2012, eu desafiei-me a ter outra meta. Para mim a referência em coaching é a ICF. A ICF não tem outras propostas, porque é a referência em coaching, e eu percebi que das coisas que tinha feito uma diferença maior para mim no meu percurso foi a coaching supervision que eu tinha tido, porque me levou a refletir muito sobre mim, sobre a minha prática, desconstruiu as coisas que eu tinha assumido, por exemplo, num determinado quadro de referência de um cliente, e integrei dentro do meu propósito de vida, que já era suportar os gestores de topo, irem mais além e com isso contribuir para um mundo melhor, eu própria, através desses líderes, quis também contribuir para a comunidade de coaching e para esta reflexão conjunta, para esta learning community. Portanto, comecei a fazer esse percurso, fui estudar para a Inglaterra, a Coaching Supervision, e tive eu própria um percurso, eu comecei a ter coaching supervision, a estar eu em coaching supervision numa base regular,
e fui escolhendo os coach supervisors que eu queria ter, com base em determinados critérios, e agora, enfim, estou com o mesmo coach supervisor há 2 anos. Eu, para mim, aquilo que o coaching supervision é uma evolução natural de uma profissão que é uma profissão muito nova, muito recente, e é muito interessante porque eu claramente quando comecei a trabalhar em coaching percebi que o quadro de referência, quem liderava as tendências em matéria de coaching, em termos de investigação, em termos de publicações, em termos de espaços de aprendizagem, eram muito os Estados Unidos. Nós na Europa tínhamos coisas boas, sobretudo aqui em Espanha, o UK sempre também muito avançado, em França também tinha umas coisas giras, mas de facto quem liderava era os Estados Unidos. E, na minha opinião, continua a liderar. Portanto, tudo o que se faz nessa matéria é muito, muito liderado dos Estados Unidos. Em Coaching Supervision, curiosamente, é a Europa. Portanto, não são os Estados Unidos, aliás, nos Estados Unidos, eles nem veem como uma grande vantagem a Coaching Supervision. E isso aconteceu nos Estados Unidos porque se desinteressaram, porque a supervisão foi um bocadinho colocada como um paralelismo com os psicólogos, que há linhas de psicologia em que os profissionais têm supervisão. Portanto, e nos Estados Unidos quiseram descolar dessa colagem e penso que deitaram um bocadinho o bebê fora com a água do banho. E que eles vão querer recuperar isso, mas entretanto o UK já fez muita coisa em matéria de investigação e na Europa os clientes perguntam aos coaches que querem saber as suas qualificações, o seu currículo e querem saber se estão em supervisão e por quem. Portanto, os clientes, no nosso mercado ainda não há muito isto, eu pelo menos não sinto ainda muito isto, mas na maior parte dos países da Europa isto acontece, quer dizer, um cliente não quer só saber a quem é que está a confiar os programas de coaching dos seus líderes ou enfim, dos seus potentials ou quem seja, quer saber se o coach, o que é que ele está a fazer para garantir que o trabalho que vai fazer naquela empresa, e eu aqui estou sempre a falar mais do quadro de referência do coaching executivo, o que é que o coach está a fazer para garantir um espaço de reflexão da sua prática que tem vantagens para os clientes. Portanto, a minha visão da Coaching Supervision, claro, quando eu estudei no UK, tenho essa quadro de referência também sobre o Coaching Supervision. E eu antes de começar por aqui fora, de estar a falar sobre Coaching Supervision, eu gostava de poder, não sei se é possível, Alexandra, que é abrir um espaço para que a minha intervenção seja toda ela suportada em perguntas que as pessoas possam ter. Claro, porque eu então não trago, não achas? acho que sim. Eu não venho, portanto a minha intenção não é chegar aqui e vir dar o quadro certo. teórico do Coaching Supervision, que também posso fazer. Mas claro. gostava mais de ir ao encontro daquilo que possam ser. Então vamos abrir aqui um espaço, não é? 30 segundos ou 1 minuto para as pessoas colocarem perguntas e eu aproveito, vou também já colocar a primeira que tem a ver também com os conceitos, não é? Qual é que é a grande diferença, Aida, entre supervisão e intervisão, não é? Ok. O que é que tu achas sobre isso? Ou é o mesmo conceito, ou é uma questão de termo? Olha, eu, para o quadro de referência do Coaching Supervision, à partida, eu fui agora certificada pela MCC, não é? Portanto, eu partilho daquele quadro de referência, que é, tu tens que usar um quadro teórico dentro do teu Coaching Supervision, tens que usar competências muito específicas como supervisora e tens que criar um quadro de referência, quer se estás a fazer sessões individualmente, quer em grupo, que obedeçam a determinados critérios. Este é um trabalho, portanto, é um espaço que acolhe grupos em supervisão ou pessoas em supervisão com um quadro profissional assegurado pelo supervisor que estudou para isso e que tem as competências organizadas para isso e que organiza o espaço para isso. Mas tu também podes, entre pares, portanto, os coaches entre si, também se podem organizar. Claro que o trabalho não é a mesma coisa, não podemos comparar no sentido em que numa intervisão não há ninguém que tenha a figura, que assuma a figura de supervisor ou que tenha, a partir da formação para fazer esse trabalho. Mas eu acho que é muito interessante também o trabalho que é feito em intervisão, em que os coaches, normalmente 4 coaches,
combinam. Os modelos que eu conheço, que eu acho mais giros, são pessoas que formam um quadro de referência comum, portanto, eles partilham, que é o que é que nós vamos ter, uma abordagem mais sistémica, vamos focar mais em casos de cliente, vamos também incluir reflexão sobre nós, portanto, organizam-se, fazem uma aliança, definem quais são as competências, os meta-skills que querem ver a funcionar, e basicamente é um espaço sem julgamento em que os colegas vão refletir um bocadinho sobre a sua prática. Eu acho interessante o modelo da intervisão. No fundo, o modelo da intervisão inspira-se na supervisão, é um trabalho diferente, mas que também tem vantagens e não tem custos, portanto tem essa vantagem, não é? Ok. Também há aqui uma pergunta já, que é se a supervisão pode ser feita por alguém que não é certificado para o efeito e se os supervisores têm que ser certificados pelo ICF. Olha, Alexandra, a ICF não certifica supervisores. Ok. Para mim, pessoalmente, o que eu considero a minha entidade isenta de referência em coaching é a ICF. Em mentoria e em supervisão é a MCC, porque a MCC também tem certificação de coach, mas eu tive que me certificar para ser coach supervisor certificada por eles, mas não partilho muito daquele quadro de referência como coach. Ok. E para ser supervisor de coach, basta ter uma vasta experiência na área do coaching para poder observar de acordo com quadros de referência, ou tem mesmo que ser uma pessoa certificada para o efeito como o título de supervisor? Olha, na minha opinião depende dos critérios de exigência do coach, que é o cliente. Okay. Eu como cliente, eu quero saber o que é que qualifica aquele profissional para estar a fazer a supervisão comigo. Portanto, eu não me basta as qualidades pessoais que ele tenha. Eu preciso de entender qual é o quadro de referência profissional que ele tem, se ele procurou certificar-se ou não, se ele tem um compromisso com o quadro de ética. Isso, por exemplo, para mim como cliente é muito importante. Agora, eu acho que o coaching supervision está um bocadinho como o próprio quadro de referência do coaching, que como não está regulado em termos de atividade económica, cabe ao cliente definir os seus critérios. Portanto, em supervisão a mesma coisa. É muito engraçado, porque aqui há uns tempos fui contactada por um canal internacional de televisão, portanto, de outro país. E eles escolheram os 5 supervisores que eles entenderam que eram os supervisores. Fizeram uma shortlist de 5 supervisores, eles acharam que eram os melhores do mundo e eu fui incluída, fiquei muito admirada porque eu não faço muita supervisão, eu tenho isto muito controlado, que é, eu não quero mais do que um grupo de supervisão e 2 pessoas em supervisão comigo, não aceito mais do que isso. Quer dizer, sobretudo porque não é economicamente tão interessante como a minha própria atividade profissional. Portanto, eu quero fazer isto, quero contribuir para o avanço da profissão, quero manter-me bastante atlética, no sentido em que ao ajudar os outros a questionarem-se sobre si mesmos, eu própria também não cristalizo e sinto-me também sempre a evoluir, mas é muito limitado. E esse TV Channel, eles tinham um grupo de coaches internos e eles foram à procura, foram andar a comparar. E eu lá fiquei nos 5 que eles escolheram e depois eles não me escolheram a mim, escolheram outro profissional. Eu cheguei a ficar na shortlist de 3, portanto, cada um de nós fez uma pequena sessão para eles experimentarem, que era um grupo de coaches, e eu depois perguntei-lhes, olha, e o supervisor que vocês escolheram, o que é que vos levou a escolher aquele supervisor? E depois também estive a ouvir os critérios deles, e é muito interessante, porque realmente há este movimento na Europa, que querem mesmo ter supervisão, por exemplo, a experiência da supervisora que escolheram era bastante superior à minha. Isso, por exemplo, para eles foi um critério muito importante. Critério. Aida, e qual é a diferença entre um supervisor e um mentor? Também é uma pergunta que estou a colocar, eu estou a fazer as perguntas, estou a ler. Alexandra, a grande diferença, eu quando me certifiquei como MCC, comecei a ter muita procura de Espanha e do Brasil para eu fazer mentoria em coaching. E eu ainda fiz ali 1 ou 2 processos, assim, de amigos que me pediram, uma amiga minha espanhola, e eu percebi que eu não gostava de ser mentora. Portanto, qual é a diferença? O mentor tem que ouvir sessões gravadas e tem que dar feedback ao coach
como é que está aquela gravação, que é, tem que dizer, olha, tu nesta competência, como é que tu te sentes, olha, eu vi isto, pareceu-me que te falta aquilo, portanto, o mentor é um trabalho muito interessante, atenção, eu acho que é muito interessante, quer para o coach, quer para o mentor, mas nós, também acho que nós temos que encontrar as coisas onde nós temos paixão, e eu não tenho paixão por mentoria, mas acho que muito, muito importante que coaches, sobretudo coaches que tenham pouca experiência profissional, que encontrem um mentor, porque o mentor vai-lhes dar mesmo feedback e vão ter essa conversa à volta de como é que está a performance daquele coach. Em supervisão, eu não dou conselhos. Portanto, aquilo que acontece é que ou o grupo de coaching, de coaches ou o coach individualmente, faz um contrato de supervisão comigo e nós estabelecemos objetivos para o programa, ou sessão a sessão, é como o coach quiser, e ele vai se questionar sobre a sua prática, e posso aqui partilhar um ou dois exemplos se achares interessante. Sim, podes, partilha, se faz favor. Olha, um caso, este, como já foi há alguns anos, posso partilhar porque fica misturado no meio dos outros e está protegida a confidencialidade. O coach estava num programa tripartido, não é? Portanto, ele tinha o seu cliente e depois, no início, houve uma reunião com o line manager, portanto, com a pessoa com quem se definiu o contrato, em que se estabeleceram os objetivos para o programa, e ao longo do programa este coach estava a sentir que o cliente em coaching estava a fazer um bocadinho de batota, tinha dito que sim, que queria alcançar os objetivos, ele tinha trabalhado muito, muito duramente como executivo, e era um executivo que estava muito bem posicionado, mas mudou, depois de um evento pessoal, ele deixou de querer trabalhar tantas horas. E então começou a fazer batotas. E o coach começou a ficar muito aflito porque não sabia exatamente o que é que podia fazer com aquilo. Porque tinha estado a testemunhar a assinatura do contrato tripartido, estava a conversar com o cliente a dizer, bom, mas então como é que ficamos? E o cliente disse, eu não tenho nenhum problema, porque eu vou deixar que tudo isto corra, eles um dia vão me despedir, eu vou ganhar uma grande indenização. Portanto, eu não tenho nenhum problema com isto. Mas o próprio coach sentia-se apanhado numa armadilha, porque no fundo parecia o jogo do gato e do rato, e ele não sabia que papel é que estava a ter ali, estavam-lhe a pagar para ele fazer coaching, ele não podia denunciar o cliente por questões éticas, portanto, e isto, por exemplo, foi uma coisa trabalhada em supervisão, foi um trabalho que eu me lembrei, porque foi realmente, pronto, também mexeu bastante comigo, não é? No sentido em que nos questionámos sobre tudo isto, e depois acabou com muitos insights, e pronto, e realmente nós como coach, cada programa de coaching é um programa único, que mexe connosco, porque nós é que somos a própria ferramenta dentro das sessões, e haver um espaço em que nós podemos anotar as coisas em que nós não nos sentimos confortáveis ou que temos dúvidas ou que nos sentimos particularmente talentosos e que queremos usar mais vezes e estar mais vezes ligados a essa energia. Eu partilho às vezes aquela situação, porque eu sempre fiz coaching a gestores de topo, mas houve uma exceção que foi um futebolista da seleção nacional, que há uns anos que quis fazer coaching comigo, e eu disse que não fazia porque só fazia coaching de executivos, e ele disse que queria porque queria e porque tinha de ser. E eu disse, mas eu não sei sequer se isto resulta, porque eu nunca estive com atletas, eu não faço coaching desportivo, mas eu não quero coaching desportivo, quero isso que tu fazes. Bom, e eu disse, ok, então só há aqui uma maneira que é, eu vou-te fazer 50% de desconto. E ele deu uma gargalhada e de facto foi uma coisa muito engraçada, mas claro que isto não era minimamente relevante para ele, o preço que eu estava a levar ou deixar de levar, mas para mim foi tão importante fazer-lhe este desconto, porque quando nós começámos o programa eu expliquei-lhe o que é que eu podia fazer, que era uma coisa a outro nível, mas quando trabalhámos os dois, estávamos os dois em vulnerabilidade, porque eu tinha-lhe dito qual era a minha vulnerabilidade, que era não me sentia apta, não sabia se era apta ou não, e que eu não podia estar a cobrar um valor em que eu não tinha a certeza. E isso eu discuti isto em supervisão. Se ia aceitar uma pessoa que não era dentro do meu target, se eu me sentia competente, e se eu tinha dúvidas, o que é que eu podia fazer
para eu ficar em OKNS e se eu realmente queria aceitar o caso ou não. E depois acabei por aceitar. Este atleta fez dois programas, que era um trabalho com certeza muito diferente do que faria com um coach desportivo, porque não foi coach desportivo, coaching desportivo, mas para mim, por exemplo, a supervisão foi muito importante, porque eu fiquei sem saber mesmo, fiquei desencontrada de mim, mesmo em termos de identidade. Portanto, isso foi um espaço onde eu pude... Interessante. Claro, que bom. Estas decisões. Bom, olha, agora uma pergunta assim mais desafiante, mas é mesmo para acabar, temos de 2 minutinhos, e quem é que supervisiona os supervisores? Como é que é este ciclo? Nós temos, eu por exemplo, para ter a certificação da EMCC, eu tive que provar que eu tive supervisão sobre a minha supervisão, pelo menos durante o último ano. Portanto, eu tenho um supervisor para a minha prática de coaching e tenho um supervisor para mim como supervisora. Ok. E esse supervisor também é certificado, por exemplo, pelo European Mentoring and Coaching Council? Sim. Também é, ok. Então, no fundo, fazem intervisão entre supervisores, também acabam por... Sabes, não é... Eu percebo o que tu dizes, Alexandra, e de alguma maneira sim, de alguma maneira a resposta é sim, mas o quadro de referência é um quadro de referência em que eu sei que aquele é o meu supervisor, e eu como supervisada nunca estou a discutir o trabalho dele enquanto coach. Estou sempre, e se eu precisar de o desafiar, é sempre no papel do meu supervisor e não como par. Portanto, há essa diferença. Olha, então há aqui uma coisa importante, que é as pessoas que estão no mundo do desenvolvimento pessoal, nomeadamente, a fazerem perguntas para as pessoas encontrarem o seu próprio caminho, os seus objetivos, o que as motiva, o que as prende, o que as trava, etc. Devem também elas próprias fazer, digamos, um percurso idêntico, não é? Porque vamos desenvolvendo em conjunto, tanto coaches como coaches, não é? Sim, o que eu acredito é que nós, como comunidade profissional, temos aqui um papel na educação do mercado. Exato. E quando me refiro ao mercado, é o mercado de clientes, organizações, mas também de clientes privados. Cada um nas suas especialidades e cada um diferenciando-se e trazendo valor. E penso que nós temos um grande papel na contribuição para este amadurecimento do nosso mercado em Portugal. Para mim, o meu contributo é muito para esta reflexão sobre eu como profissional, o que é que eu acredito que me leva a estar muito alinhado com um quadro de referência profissional. O que é que me distingue? O que é que distingue um amador de um profissional? Certo. E para mim isso é muito importante, porque eu se vou a um cabeleireiro, eu não quero um cabeleireiro que seja amador, eu quero um profissional. Portanto, é uma ajuda no amadurecimento do mercado. E eu acho que quem trabalha com clientes privados ainda tem mais este desafio do que as organizações normalmente querem saber o que é que certificou, pronto. Nos clientes privados, se calhar, às vezes não é tanto. E então, eu acho que nós temos como ecossistema profissional e como grupo profissional, eu acho que nós podemos ajudar muito na educação do mercado, que é porque é que nós somos profissionais e o que é um profissional? O que é isto da pessoa ser coach há 10 anos, ou há 5 anos, ou há 3 anos? É só porque fez o curso há 3 anos e esteve a fazer. Não, há aqui outros aspectos que nós queremos ou que não queremos. Porque uma coisa é eu, Aida, com as minhas opções que eu faço. Outra coisa é nós, como coaches, queremos refletir sobre isso. Sobre o que é a formação, o que é desenvolvimento contínuo, o que é a supervisão, a mentoria, quais são as ferramentas que nos faz sentido usarmos para contribuirmos para que o nosso país, seja no mercado organizacional, seja no mercado privado, tenha um avanço significativo e que esteja sempre equiparado a outros mercados. Que bom. Aida, eu vou terminar, porque o nosso tempo já está no limite, usando a tua palavra final, que foi essa contribuir. Então, eu agradeço o teu contributo, foi muito válido e gostei imenso de te ouvir e de te rever também, e de te ler, obrigada. Gosto de ler. E desejo que faças um excelente trabalho de supervisão, de coach e também de intervisão, e estejas sempre presente nestes fóruns, está bem? Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Um beijinho a todos. Adeus. Obrigada a nós. Adeus. Obrigada. Obrigada, Aida.